Eu quero falar hoje, irmão, sobre... Eu tenho dificuldade de fazer tema de mensagem, né? Eu não consegui dar um tema ainda, Vitor, para essa mensagem de hoje, né? Eu vou falar sobre Jesus, pode ser? Amém. Depois eu vou pensar no tema da mensagem para a gente fazer arte, para botar nas redes sociais. Eu vou falar sobre a humanidade caída e o que Jesus fez. Pode ser? Porque só faz sentido a gente entender o que representa a obra de Jesus, o sacrifício de Jesus, se nós temos noção de como estava a situação da humanidade antes dele morrer. Hoje à tarde a gente assistiu parte daquele filme Paixão de Cristo com os meus filhos. Quem já assistiu Paixão de Cristo? É antigo, né? Tem umas cenas do filme que eu não consigo ver ainda. Eu fico assim ainda. Meu Deus, como é que pode? É terrível. É ou não é? Aquelas chicotadas, que você, nossa, naquela hora que engancha aqui assim do lado dele, parece que está enganchando na gente, mas depois o cara ainda faz assim, o miserável, né? Que é para tipo, começar a fazer na frente. É terrível. É terrível. Mas ao mesmo tempo é extraordinário. Saber que um Deus se fez homem e se dispôs a passar por tudo aquilo por mim e por você. Por mim e por você, que não valia uma bala. Ai, pastor, você já vai começar me xingando? Não, vou só começar falando a verdade, pode ser? Ou você quer que eu brinque aqui de enganar você para você ir feliz para casa? Eu aprendi com um dos meus pastores, que foi meu pastor durante muito tempo. Ele falava assim, ó, avivamento não é quando as pessoas saem felizes com o pregador, é quando elas saem tristes com elas mesmas. Entendeu? Eu não estou atrás de você dar um tapinha nas minhas costas no final e dizer, pastor, que pregação boa. Eu quero pregar a Bíblia, irmãos, amém? Então vamos pregar a Bíblia. Glória a Deus. Vamos começar do começo? Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, versículo 16 e 17. Diz assim: E o Senhor lhe deu esta ordem. Para quem? Para Adão e Eva, correto? De toda árvore do jardim comerás como? Livremente. Livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja que coisa extraordinária, irmãos. Quando Deus criou o homem, no final da sua criação, você pode ler depois Gênesis capítulo 1, Deus vai criando, cria tudo, e diz que é bom, e ao final de cada dia Ele criava os animais terrestres, os animais aquáticos, os animais que voavam, a separação entre terra seca, terra molhada. Deus foi criando, no final de cada dia Deus falou, é bom, e no final da criação Deus cria o extraordinário, e Ele diz, é muito bom. O que Deus cria? O ser humano. Quando Deus cria o ser humano já num contexto abençoado, onde ele tinha tudo o que ele precisasse. Ou seja, o ser humano, ele já começa a existir no lucro. Ele não precisou fazer nada para usufruir de tudo aquilo que estava à disposição dele. Estão comigo? O ser humano, quando ele abre os olhos, ele vê o Pai, o Criador. E o Pai fala para ele o seguinte: filhão, é o seguinte, preparei um cenário para você. Levanta e vem andar comigo. Imagine, irmão. Aí o pai fala, está vendo aquele ali? É seu. Está vendo aquele ali? É seu também. Está vendo aquelas árvores, aqueles frutos? Nossa, deve ser bom demais. É tudo seu, filhão. Come quando quiser, do jeito que você quiser. Come tudo. Você pode comer de tudo, mas assim, tem algum limite? Tem dia que eu não posso, tem dia que eu posso. Não. Come livremente. Desfruta da criação, da abundância, de tudo, da beleza, de tudo, da saúde, da vida eterna, de tudo que você tem. Desfruta. É um Deus amoroso demais, irmãos. É um Deus extraordinário que cria o ser humano para se relacionar com Ele. E já faz o cara nascer em uma condição de superabundância, de provisão, de saúde, de eternidade, de livre acesso à presença dEle.
de intimidade, tudo, o ser humano tinha tudo, irmãos. Mas Deus é tão maravilhoso, que Deus, Ele fala, você pode usufruir de tudo, mas daquela árvore ali, somente aquela, cara, só aquela, pai, só aquela, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ali está proibida. Proibida. Porque se você comer dela, certamente você vai ser condenado à morte. E aí a história a gente conhece. O homem continua caminhando com Deus. Deus é tão maravilhoso que confia ao homem o poder de dar nome para os animais. A gente vai ver, continuar aqui o capítulo 2. Deus chega para o homem e fala, ó, tá vendo aqueles animais que eu criei? Criei tudo. Agora vai lá e dá nome. E dar nome para Deus e dar nome para a Bíblia é você profetizar, é você declarar o destino, é você dizer para que aquilo existe, para que aquilo vai, qual a função, o encargo daquilo na terra. E aí Adão começa a caminhar e ele vê, rapaz, aquilo ali tem cara de girafa, eu vou chamar aquele bicho de girafa. Aí olha um leão, rapaz, aquele bicho ele ruge assim, eu vou chamar aquele bicho de leão. E ele sai dando nome para tudo. Deus deu, além de dar abundância, além de dar provisão, além de dar saúde, vida eterna, acesso à presença dele ilimitada, Deus deu para ele capacidade criativa de dar nomes. Deus deu para ele a autoridade, irmãos, de falar que ia ser o nome e ser aquele nome. Deus deu para ele, como diz lá em Gênesis 1, olha, você vai multiplicar. Deus deu para ele condição de multiplicar, ele era fértil. Deus deu para ele uma esposa, Deus deu para ele afeto, Deus deu para ele companheirismo, Deus deu para ele prazer sexual, Deus deu para ele autoridade representativa diante da terra, porque Deus falou, governe o mundo e encha a terra. Mas aí o homem foi enganado pela serpente, que ela vem com meias verdades, desde sempre. No capítulo 3 de Gênesis, vai falar assim a partir do versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aí vem, então a serpente disse à mulher, é certo que não... O que ela diz? É certo que não morrereis. Versículo 5 ele diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, a serpente vem e deturpa o que Deus tinha falado. Ela diz o seguinte, olha, não é bem assim. Deus falou que se você comer, você vai morrer, mas não vai morrer não, mano. Você só vai ter mais conhecimento. Na verdade, você vai ter um upgrade de revelação. Então, Deus quer te manter limitado na sua revelação. Então, ele falou, não, aquela ali você não come não. Aí Deus inventou uma historinha. Foi isso que Satanás falou para Eva. Deus inventou uma historinha da carochinha desse negócio de consequência de pecado. A serpente, de forma sagaz, ela chegou para a humanidade e falou assim, ei, essa história de que pecado tem consequência, isso é só historinha da igreja, da religião. Entendeu? Faz o que você quer. Come do que você quiser. Experimenta tudo. Não se limita em nada. Não se satisfaz com tudo que Deus já te deu. Vai atrás do que é proibido. Porque na verdade o que é proibido só para Deus. Mas na verdade você pode, porque não vai ter consequência. Você pode, porque você não vai morrer. E isso ecoa até hoje. Ecoa até hoje. A ideia de que
pecar não tem consequência. E o que ela fez? Ela viu que era bonito aos olhos. A Bíblia diz que ela acha agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Ela pegou o fruto, mordeu e ainda deu para o cabeção. Onde é que estava Adão, mano? E aí, a Bíblia vai falar. Você vai comigo agora para Romanos, pode ser? Meu Deus, pastor, você vai pular lá para frente? Vou pular lá para frente. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Vai falar, continuar a mesma historinha, só que agora em Romanos, pode ser? Olha o que diz Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o quê, irmãos? O pecado no mundo. E pelo pecado entrou o quê? Assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. Ou seja, através daquele ato lá atrás, o pecado entra na humanidade. E a partir de então, irmãos, todo ser humano, ele já nasce com uma natureza que nós chamamos caída. Ele já nasce numa natureza pecaminosa. Posso tentar ensinar um pouquinho? Hoje eu estou com uma unção de mestre, assim, né? O ser humano, ele já nasce, pastor, eu achava que eu era bom. Não, você pode ser simpático, você pode ser agradável, você pode ter um papo legal, você pode saber contar piada, você pode até saber cozinhar um cordeiro de forma maravilhosa. Se não aceitou Jesus, é pecador. Pastor, eu vou embora, está me ofendendo. Não, se eu fosse você, eu ficava, porque você precisa de perdão. Todo mundo nasce no pecado, irmãos, não tem bom. Até o povo lá da Inglaterra, talvez, não, principalmente. O povo lá da monarquia, assistiram aqueles filmes épicos lá, as loucuras que acontecem. Então a galera da favela, também, irmão, não tem cor, não tem raça, não tem classe social, tem espécie, ser humano. Todo ser humano, a partir de Adão, já nasce condenado à morte. Aí está algo que nós chamamos na Bíblia de justiça de Deus. Se todo mundo morresse e fôssemos todos para o inferno, não seria injusto. Seria justo. Não tem um glória a Deus, né, irmão? Não tem uma rajada de língua estranha. Irmão, esse é o Evangelho. Ele não mudou. Ele não foi atualizado. Ele é o mesmo. E é por isso que nós temos que pregar esse Evangelho, irmãos. Porque de geração em geração as pessoas estão caídas, longe de Deus. Não, pastor, as pessoas são boas. São não, irmão. Vou te mostrar que ninguém é bom. Vamos para Romanos 1. A partir do versículo 18, depois nós vamos pular um pouquinho lá para frente, mas olha o que diz aqui. Romanos 1, eu vou pulando alguns versículos, pode ser? Romanos 1, 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Ou seja, Deus se ira quando olha para a terra e vê pessoas ímpias. Ímpias fala de pecado na fé. Fala de pecado religioso. Fala de não dar glória àquele que é o único Deus que merece toda a glória. E perversão vai falar de imoralidade. Há uma ira de Deus contra a terra. Contra a impiedade e a perversão. O texto continua. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Deixa eu ver aqui, vamos pular aqui, só para aqui. Vamos pular para o 24, irmão.
24 diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Continua. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Pode continuar. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Vamos dar uma pausa e vamos pular lá para Romanos 3, a partir do versículo 9. O que o Romanos 1 está falando? A pior coisa que pode acontecer com o ser humano, sabe qual é, irmãos? Nós lemos aqui em Romanos 1, versículo 24 e 26, Deus entrega o ser humano à sua própria vontade. A pior coisa que um ser humano pode receber de Deus, sabe o que é? É Deus te entregar para a sua própria vontade. Aí a gente está pedindo, eu quero que a minha vontade seja feita, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro, aí vem para a igreja para que Deus realize a sua vontade, aí a Bíblia está dizendo, a pior coisa que você pode pedir para Deus é: Deus, deixa eu viver a minha vontade. Quando o homem foi entregue à sua vontade, o texto diz, eles deixaram de adorar o Criador e passaram a adorar a criatura. Mulher começou a deitar com mulher, homem começou a deitar com homem, e eles começaram a se entregar às suas paixões infames carnais. Ou seja, o homem, quando é entregue à sua vontade, irmão, vai dar problema. Versículo 9 diz assim: que se conclui então? Temos nós qualquer vantagem? Está falando entre o judeu e o ímpio, né? E o gentio. Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do... Não interessa se nasceu em Israel, irmão, Suíça, Estados Unidos, África, qualquer continente, todos. O que aconteceu? Nasceu no pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, nenhum, pastor. Não sou eu que estou falando, irmão. A Bíblia, livro sagrado, ainda é um livro sagrado, ok? A Bíblia. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, em versículo 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Irmãos, Paulo aqui está escrevendo a realidade da humanidade. Nesses primeiros capítulos do livro de Romanos, ele está falando que todos estão longe de Deus. Vamos pular para o versículo 23. Desse mesmo capítulo 3 de Romanos, versículo 23, vai falar o seguinte, 23. Pois todos o quê? Podemos ler junto? Vamos lá. Pois todos pecaram. Sabe o que significa todos em grego? Todos. Todos, todas, todes, todos. Não fica ninguém de fora da brincadeira. Entendeu? Não é para incluir? Vai para o inferno também, irmão. Todos pecaram. E carecem. Algumas versões dizem, estão destituídos da glória de Deus. Pastor, o que é esse negócio? Carecem da glória de Deus. Olha como é forte. Deixa eu te falar. A expressão carecem, ela vem do original que diz o seguinte: não conseguir atingir a meta,
ou não chegar ao fim, ficar para trás na corrida. Aquela pessoa que não consegue avançar na vida, que nunca rompe, começa e não acaba, que não dá certo, que ela não atinge o propósito pelo qual ela nasceu, ela não atinge a meta. Sabe por quê? Porque foi tirado dela a capacidade de viver tudo o que Deus tinha para ela, a partir do momento que ela nasce numa condição de pecaminosa, humanidade caída. Destituído da glória, ou seja, carecer da glória, é ser inferior em influência, é estar com falta, é sofrer, é ser desprovido de excelência, de dignidade e de valor. O homem carece da glória de Deus significa que ele não é capaz, e porque ele não foi capaz de dar a glória devida ao seu nome, não foi capaz de viver da forma que Deus queria que ele vivesse, expressando quem Deus era, vivendo em santidade, adorando o Criador, homem com homem, homem com mulher, mulher com homem, porque o homem não foi capaz de viver da forma que Deus o criou para viver. A humanidade olha para o homem e não enxerga mais o brilho da glória de Deus nele. A gente olha para as pessoas e fala, não, cara, isso não é um ser humano. Isso é um demônio que um ser humano veio nele. Não é um ser humano que tem um demônio dentro dele. Não, foi, acho que esse ser humano que ele é tão ruim que acho que o demônio fica possuído por ele. É só você ver o que estão fazendo lá com as crianças em Israel. Dos terroristas. Eles matam as mães, abrem os ventres, tiram os bebês vivos e colocam numa fogueira. Isso não pode ser um ser humano, cara. Não reflete em nada a semelhança de Deus. O homem em pecado, ele tem uma capacidade de estar tão longe de Deus que ele fica irreconhecível como espécie que Deus criou. Não, pastor, eu não acredito, não, o homem é ruim. Quantas crianças são abandonadas numa lata de lixo? Quantos pais matam seus filhos? Esses dias eu vi um pai matou os 3 filhos. Os 3 filhos, 3 pequenininhos assim, ó. A polícia chegou lá, ele estava sentado na frente da casa dele com a espingarda aqui do lado, como se nada tivesse acontecido. Mas você olha e fala, como um pai faz isso? Ele está destituído da semelhança, da imagem de Deus nele, por conta do pecado. A imagem está deformada. O pecado, ele deforma o homem. O pecado, ele desumaniza o homem, irmãos. Ele fica sem compaixão, sem amor. Ele fica com a sua boca como um sepulcro, cheio de ódio e de amargura. Ele só planeja o mal. Ele quer se vingar. Ele fica rancoroso. O ser humano, longe de Deus, irmãos, ele é terrível. Agora, o que é maravilhoso é que o texto não para aí, né? Vamos para o versículo 24, Oswaldo. Romanos 3. Agora a gente vai entrar na parte boa, pode ser? Olha que parte maravilhosa, irmãos. Todo humano, eles carecem da glória de Deus, né? Por conta do pecado, todos pecaram. Mas, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pode passar, querido. Quando eu parar assim, você pode, sinal que pode continuar. Travou, hein? É forte, né? Eu sei. É só o seguinte. Vamos lá. Eu vou ler esse de novo que é forte, então, né? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Segura esse, então, que eu vou explicar isso. Pode ser? Justificados, pastor, o que é isso? Justificado, irmão, é tornar, é considerar justo, inocente. Ou seja, o homem está completamente distante de Deus, amém? Não tem bom, não tem um sequer, não tem justo, não tem quem busque a Deus,
Não tem quem expresse a imagem e semelhança de Deus, não tem, todos nasceram no pecado, mas de graça, e pela graça, e por amor, mediante Cristo, que foi enviado por Deus Pai, para expressar o seu amor paterno, mesmo olhando para uma humanidade tão caída, tão distante, fazendo tantas coisas, atrocidades que são quase indizíveis, inacreditáveis, Deus ainda assim amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho gratuitamente, por mim e por você. Sabe para quê? Para que agora a gente fosse considerado inocente, justo, de graça. Onde é que eu tenho que pagar? Não tem que pagar nada, já foi pago. O que eu tenho que fazer, pastor? Me fala, pelo amor de Deus, hoje à noite. Você não tem que fazer nada, você só precisa acreditar naquilo que ele já fez. Justificados pela graça, foi de graça. Justificado, sabe o que é? É você exibir evidências de que alguém agora é inocente. Pelo amor de Deus, é declarar publicamente, é pronunciar: ei, ele agora não é mais culpado, ele agora não merece mais morte, ela agora não é mais injusta, ela agora não está mais dominada pelo pecado, não, ela agora não é mais isso, ela é o quê? Ela é inocente. Por quê? Pelo que eu fiz, está aqui as evidências, olha aqui. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. É você ser absolvido legalmente diante do juiz. Ser dado uma sentença legal, formal. Não há mais nenhum crime contra ele. Está absolvido. A ficha está limpa. A ficha está limpa. Ah, irmão, se não fosse Jesus, a minha, sua ficha estava brava. Você sabe. Você sabe. O que você fez, o que eu fiz, o que você pensa, o que eu pensei, da onde Deus nos tirou, quem éramos, que lamaçal que eu e você estávamos, como é que era a minha, a sua família, irmãos? Será que a gente teria família hoje, se não fosse Jesus, irmãos? Será que a gente teria esperança para o nosso casamento e para o futuro dos nossos filhos, em meio a um mundo de caos, se não fosse a justificação de graça de Jesus que me alcançou e te alcançou? Romanos 8:1 vai dizer que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 33, 34 vai falar: ei, quem poderá acusar? Quem poderá levantar algum tipo de acusação contra mim, contra você? Ninguém mais. Não adianta. Pode tentar levantar fake news, calúnia, mas nenhuma acusação tem poder para aqueles que estão em Cristo. Não há. Redenção, o texto diz que nós somos justificados mediante redenção, ok? O que é redenção, pastor? Me ensina, eu vou te ensinar, querido, por favor, preste atenção. É comprar um escravo para que ele tenha direito de liberdade. Quer dizer, pastor, que eu não prestava e ainda era escravo? É isso mesmo, eu estou sentindo que você está pegando. Além de não prestar, a gente ainda era escravo. Porque a gente não conseguia parar de fazer o que a gente fazia. A gente tentava. Às vezes a gente tinha até um relance de consciência, de moralidade, falar: epa, isso é errado. Mas a gente não conseguia, a gente cometia de novo. Por quê? Escravo do pecado. Mas quando Jesus vem, nos absolve diante do Pai, pela sua obra de morrer na cruz e ressuscitar, nos torna inocentes, Ele quebra todo o poder do pecado que nos escravizava. Eu agora tenho um dono que me fez livre. Eu sou livre da mentira. Nós somos livres da amargura. Nós somos livres da prostituição, do adultério, tudo que é nome que a gente podia dar aqui para pecado. Nós somos livres, Ele não nos domina mais. Nós somos redimidos. Nós somos comprados. Aí o texto ainda vai dizer no versículo seguinte, agora o versículo 25. Dá para ir? 3:25,
Irmãos, eu estou quase caminhando para o final, pode ser? Alguém com pressa de ir embora? Vocês estão mentindo? Pode mentir na igreja não, irmão, por favor. Vamos lá. A quem Deus propôs no seu sangue, ou seja, no sangue de Cristo, como propiciação. Pastor, isso aqui está difícil demais, aguenta que eu vou explicar. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Olha o que o texto está dizendo. Nós somos justificados, ou seja, absolvidos, declarados inocentes, pela redenção através de Cristo, ou seja, comprados. Éramos escravos, Ele nos comprou para sermos livres. Comprou, pagou o preço da nossa liberdade. Pela propiciação do seu sangue. O que é isso, pastor? Propiciação, vamos lá. É quando o pecado era removido, expiado, através da morte de Jesus, na cruz do Calvário, quando derramou o seu precioso sangue, ali, o derramar do sangue do Cordeiro, o justo que nunca pecou, morreu por mim e por você, se fez justiça de Deus em nosso lugar. Ele removeu o nosso pecado, Ele limpou a nossa consciência e eliminou a nossa culpa diante de Deus. Ou seja, eu sou considerado inocente, liberto da escravidão do pecado, eu sou livre. E a propiciação me faz, sabe o quê? Eu tenho uma consciência limpa. Porque eu olho para mim, eu não vejo mais mancha de pecado. A minha consciência está limpa. Aí o diabo vem e quer, mas você sabe o que você fez no verão passado. Aí você vai falar para ele, foi no verão passado. Mas há mais de 2000 anos atrás, Jesus fez algo por mim. Olha aqui, eu não vejo mais. Onde é que está? E aí a gente tenta às vezes, e a gente se olha no espelho e a gente fala, mas eu sei quem é o Davi, mano. Eu não vou subir lá para pregar não hoje. Mas aí eu lembro o que Jesus fez por mim. E a minha consciência está limpa. Irmãos, ter a consciência limpa. Tem gente pagando milhões e milhões e milhões com terapia, com psicólogo, com um bocado de coisa. Nada contra isso. Mas só limpa a consciência quem tem uma experiência com Jesus. Vai fazer terapia o resto da vida. Não sou contra a ciência. É Deus que dá inteligência para o homem. Mas limpar a consciência, remover a culpa, só Jesus. É por isso que Deus tem que levantar psicólogas cristãs, terapeutas cristãos. É por quê? Porque não adianta só a informação, tem que ter a revelação do perdão. Entendeu? Imagina você sair por aqui agora hoje à noite com consciência limpa. Você vai botar a sua cabeça no travesseiro hoje à noite e a acusação não vai botar mais o dedo na sua cara. Você vai poder olhar no olho das pessoas. Você vai poder dormir em paz, botar sua cabeça no travesseiro e descansar. Você vai poder se olhar no espelho. Você vai poder acreditar que Deus vai poder usar a sua vida agora para alcançar outras pessoas. Porque as pessoas não acreditam, cara, que elas podem falar de Jesus para outras pessoas, sabe por quê? A consciência não deixa. A consciência não deixa. Ela acha que ela ainda é escrava, ela acha que ainda tem culpa, mas ela já é inocentada, absolvida, liberta da escravidão do pecado, e a mente dela, a consciência, já foi limpa pelo que Cristo fez gratuitamente. Gratuitamente. Eu amo a obra de Jesus, irmãos. Efésios 2 vai falar, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Colossenses 1,13 vai falar, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Nós estávamos aonde, irmãos? Em um império chamado o quê? Trevas. Mas Jesus, Ele, de graça, nos justifica, a redenção nos compra e a propiciação limpa a nossa consciência, elimina a culpa. E aí o texto vai falar em Colossenses 2, 13 e 14, que ele faz isso publicamente. Ele pega a dívida, a cédula, a promissória, minha e sua, que era impagável, ele rasga ela publicamente. Ele envergonha Satanás, que queria me matar e te matar e destruir a minha família, a sua família. Por quê? Porque o texto diz que ele triunfou na cruz. A cruz não foi a derrota de Jesus. A cruz não foi o fim. A cruz foi o triunfo. O maior triunfo da história foi a obra da cruz do Calvário. A maior vitória de Cristo foi levar sobre
sobre si o castigo que era meu e seu, a dor que era minha e sua, a maldição que era da minha família e da sua. Isaías 53 diz, ele levou sobre si, Isaías 53, 6, o castigo que nos traz a paz. E aí eu vou terminar com Isaías 53, 11, se puder soltar. Meu Deus, dá vontade de pregar até amanhã isso aqui. Isaías 53, 11 é um texto extraordinário. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará quantos? Muitos. Porque as iniquidades deles levará aonde? Sobre si. Esse texto está falando de mim, de você. Esse texto está dizendo que Jesus passou por tudo que ele passou. Todos os flagelos, todas as chicotadas, das piores possíveis, cuspida na cara, tapa na cara, soco, tudo sem imaginar, coroa de espinho que entrava profundamente na sua cabeça, os cravos nas suas mãos, nos seus pés. Ele passou tudo isso, e o texto chama isso de trabalho penoso. Por quê? Foi prazeroso? Não, não foi prazeroso. No Getsemane, ele falou, Pai, a minha alma está profundamente triste, angustiada. Ele suava sangue. Mas ele falou, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Sabe por quê? Porque Jesus estava vislumbrando a minha e a sua vida. Naquele dia ele estava pensando, vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu vou passar por tudo isso, mas quando eu alcançar Ele, eu vou sentir um prazer tão grande. Eu vou ficar satisfeito. Eu vou olhar para a terra e vou falar, valeu a pena. Valeu a pena. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Muito obrigado por isso. Ninguém podia fazer isso por mim. Ninguém podia fazer isso por nós. E o Senhor se esvaziou e fez. Obrigado porque somos justificados, redimidos. Nossa consciência está limpa. Não porque somos bons, não porque conseguimos cumprir alguns rituais religiosos, porque damos dízimo, porque vimos para a igreja, porque não fazemos isso, não fazemos aquilo outro. Não, 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 Senhor. Nós não conseguimos. É por aquilo que o Senhor já fez. É de graça. Ah, que amor é esse inexplicável. Não dá para explicar, Senhor. A religião não explica. A filosofia não explica. Que amor é esse, Senhor? Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos tirou de um lamaçal de pecados. O Senhor quebrou toda a corrente que nos escravizava, Senhor. E hoje nós podemos ser livres, ter esperança para o nosso presente e um futuro glorioso. Porque o Senhor morreu por nós. Porque o Pai, Ele olhou para nós e falou, eu escrevi tantas coisas lindas para Ele. Mas Ele está tão longe daquilo que eu escrevi para Ele. Filho, desce lá. Desce lá, filho, morre por eles, para que eles vivam aquilo que eu escrevi para eles. Obrigado, Jesus, você veio. O Senhor se fez homem, em carne. Muito obrigado, Jesus. O Senhor trouxe colorido para a nossa vida, preto e branco. O Senhor nos dá alegria, brilho no olhar. A gente pode olhar no olho das pessoas, dormir em paz. Pai, mas eu oro agora, Senhor, se tem alguém aqui hoje à noite que ainda não entregou a vida para Jesus. Você pode ficar em pé comigo por um instante, querido, por favor. Fique em pé no seu lugar, de olhos fechados. Para a